Iniciar. Baixem suas cabeças e irei fazer uma breve oração. Amém? Santo Deus, constrangido pelo teu tão imenso amor para conosco, te peço só duas coisas: perdão por minhas falhas, meus pecados, e te peço sabedoria, Santo Deus, para andar fazendo o que te agrada, que é anunciando o teu evangelho a toda criatura. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço que nos proteja, nos fortaleça e nos dê, Santo Deus, sabedoria. Amém. Irmãos, para darmos início, eu convido o querido irmão Neto para que possa estar vindo aqui à frente e nos dirija um hino congregacional. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que de forma remota está assistindo esse serviço de adoração a Deus. Hino 372 do Cantor Cristão, para juntos louvarmos a Deus. Os irmãos se colocam de pé, por favor. Salvo estou. Amém? Amém. Louvemos a Deus. Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, ó bom Salvador, que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chegou e do pecado nos ressuscitou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Na corrupção não podia viver, a vida era assim, um constante sofrer, até que no dia Jesus me encontrou, e Ele a minha alma de novo gerou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Longe de Cristo tão cego eu andei, em trevas vivia, perdido bem sei, mas Ele com tão grande amor me buscou, logo minha alma da morte livrou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Salvo para sempre eu agora já sou. Jesus com seu sangue minha alma lavou. Louvores para sempre ao Senhor eu darei. Ao seu trabalho me consagrarei. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Amém. Amém. Ainda de pé, convido o querido irmão William para que possa vir aqui à frente e nos elevar a Deus em oração. Boa noite, irmãos. Oremos. Santo Deus, Pai, o Senhor que está no céu, estamos essa noite aqui, Senhor, mais uma vez, santificando o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor, o Senhor que é santo, o Senhor que é todo-poderoso, o Senhor que nos trouxe salvação através do Teu Filho amado Jesus. Por isso estamos aqui, Senhor, para Te glorificar. Glorifica o Teu Filho amado Jesus,
através das nossas vidas, através, Senhor, da nossa obediência. Pai Santo, nos conduz à verdadeira adoração. Te entrego, Senhor, essa noite aos teus cuidados. Nos conduz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos agora, irmãos, dar início à primeira leitura devocional da noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Sentindo a falta de alguns dos irmãos aqui presentes, mas muito mais alegre com que aqui estão, amém? Se alegrar com os que vêm e não se entristecer com os que se ausentam, amém? Já tirei o óculos, Eliette, para ver melhor. Assim está escrito, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse quem era ele, que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas,
e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Que Deus possa nos dar sabedoria na sua sagrada palavra e coragem para falar da mesma a todas as pessoas. Irmãos, agora eu vou abrir o quadro de especiais, inicialmente convidando o sempre elegantíssimo mestre para vir à frente e deixar uma porção da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Amém? Assim está dito na palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como eu estava enferma pela carne, Deus enviado o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém. Amém, mestre. Deus esteja abençoando o querido irmão mestre, sua família, que possa crescer e permanecer na sagrada palavra de Deus. Amém? Agora eu irei convidar as crianças, né? Irei começar por Priscila, depois Laura Radassa e João Miguel. As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama, quer boas novas dá a elas, pois vamos a Bíblia levar. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus, uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Boa noite, irmãos. Eu vou cantar o hino de chamada final, amém? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, meus remidos dessa terra, meu Jesus arrebatar, e se fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Amém, João Miguel. Amém, Laura. Amém, Priscila. Que Deus possa estar abençoando as crianças. Convido agora o irmão Severino Alves para vir à frente, prestar seu sacrifício de louvor. Boa noite, amados irmãos. Confesso que estou um pouco nervoso, né? Porque faz tempo que eu louvei a Deus aqui na frente. Estou um pouco nervoso hoje, mas confiando em Deus, dá tudo certo, né? Amém, irmãos? Confiar em Cristo é um hino muito bonito que eu
encontrei no Cantor Cristão hoje e vou louvar ele aqui para a honra e glória somente de Deus. Amém, irmãos? Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Dando continuidade, convido agora a União Feminina para que possam vir à frente, né? Prestar seu canto de louvor ao nosso Santíssimo Deus.
Amém. Deus te abençoando as queridas irmãs. As irmãs louvaram bem assim: na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti, socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Amém? Novamente convido o querido irmão Neto para que possa vir à frente e fica dada aos irmãos a oportunidade de devolver seus dízimos e oferta. Vamos ficar de pé, irmãos. E no 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Louvemos a Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Amém. Ainda de pé, convido o querido irmão Beck para que possa vir à frente, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas alçados à casa do Senhor. Amém. Curvemos nossas cabeças, amados. A Ti, Pai, agradecemos por ter nos abençoado e da mesma forma ter devolvido o que é para Ti, Senhor. Abençoa cada um dos amados aqui presente e que possam
está sendo suprido suas necessidades materiais, como também espirituais. Abençoe o restante do culto, nos dá entendimento e capacidade para compreendermos a mensagem e aplicarmos em nossas vidas, Senhor. Te pedimos por cada um de nós, para que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana de trabalhos, especificamente com relação à pregação do Teu Evangelho, Senhor. Nos fortaleça para que sejamos cada um soldados e assim pregar a Tua palavra a toda criatura. Assim te rogamos no nome do Teu Santo Filho. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Convido agora o pastor Anísio para que possa vir à frente. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui à frente da direção do serviço de adoração ao nosso Santíssimo Deus. Boa noite, amados irmãos e amigos. É uma alegria, uma satisfação estarmos juntos com o propósito de adorarmos ao nosso Deus. Amém? Senhor, verdadeiramente, nós estávamos cantando esse hino e eu recordando das grandes maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E nenhuma dessas maravilhas é maior do que a salvação que Ele nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Daqui a 100 anos, provavelmente, todos nós não estaremos mais aqui, com exceção das muito jovens, não estaremos mais aqui. E aqueles que creem em Jesus estarão eternamente no céu. Amém? Essa é a maior dádiva que Deus podia dar ao miserável pecador. Como nós vimos aqui quarta-feira, aquilo que Deus nos diz no livro de Jó, que o homem é um tapuru e que o filho do homem é um vermezinho. Deus teve misericórdia de tapuru e vermezinho e deu Jesus, que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Então, essa é a maior maravilha. Amém? Essa é a maior maravilha. Nenhuma maravilha é maior do que essa. Amém? Vamos continuar orando uns pelos outros, orar pelo pessoal que sofreu um acidente pela manhã na van, que Deus esteja cuidando de cada um deles. Orar por Isaac, continuar orando por Isaac. Orar por Sofia e por Vitória lá em Juazeirinho, que Deus esteja abençoando. Orar pela obra de Deus, que Deus esteja nos conduzindo a estarmos crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso único e todo suficiente Salvador. E que Deus esteja nos dando, irmãos, a atitude certa, o espírito correto, o zelo certo, o zelo correto, todo o respeito para com Deus na nossa vida e no nosso serviço de adoração. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que orem uns pelos outros e em casa mesmo ore pedindo a Deus que lhe ajude a entender o que você está vindo fazer aqui. Porque se nós não entendermos o que estamos vindo fazer aqui, com toda sinceridade, é melhor ficarmos pelo meio do caminho. Nós estamos saindo de casa, irmãos, para virmos aqui adorar a Deus. Nós não estamos vindo aqui para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos caprichos. Não, nós estamos vindo aqui para adorarmos a Deus. E se nós não adorarmos a Deus do jeito bíblico, do jeito certo, nós estamos ofendendo ao Senhor. E eu, sinceramente, não quero ser cúmplice de ninguém na ofensa a Deus. Eu não quero ser cúmplice de ninguém e não quero que ninguém aqui seja cúmplice meu, se o propósito for esse. Amém? Nós viemos aqui adorar a Deus conforme as Escrituras. Nós adoramos o que conhecemos, nós não adoramos na ignorância. E qualquer tipo de atitude contrária à verdade que seja distante de cada um de nós. Amém? Agradecer a Deus pelo estudo que foi nos transmitido pela manhã pelo irmão Hélio sobre uma confrontação sobre um pseudo-avivamento com o que é um avivamento bíblico e por onde ele deve começar por um indivíduo
pessoalmente, eu tratando um com Deus, cada um com Deus. Eu fui abençoado pelo estudo e acredito que os irmãos também. E que nós estejamos orando, Senhor, começa por mim. Amém? Eu peço também que orem pela plena recuperação da irmã Nira, né? Elas têm estado com uma situação de saúde e mesmo estando nessa situação de saúde que já vem se arrastando há alguns dias, se dispôs a vir de João Pessoa para ontem estar aqui ensinando as mulheres. Isso é muito gratificante e nós devemos orar para que Deus seja o médico por excelência e que esteja usando também os médicos para que ela esteja plenamente recuperada o mais rápido possível. Amém? Irmãos, feito essas considerações, eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias para Lucas capítulo 24. Nós vimos domingo passado sobre a morte de Jesus. Nós vimos algumas coisas bem interessantes ocorridas ali e o milagre da morte de Cristo. É dito a respeito de um lídimo batista bíblico, que um batista bíblico que acredita em Cristo, acredita que Cristo nasceu, que Cristo viveu, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou e que Cristo subiu ao céu milagrosamente. Nada a respeito de Cristo no que tange esses eventos foram somente aqui da terra, todos foram milagres. E todos esses milagres, eles ocorreram com o propósito de que tudo aquilo que foi dito a respeito de Cristo nas Escrituras fosse cumprido, e para que assim sendo, Cristo seja o nosso Salvador. E hoje nós vivemos aqui na expectativa da bendita esperança de sermos a qualquer momento retirados da terra para a honra e glória do nosso Deus. Amados irmãos, Cristo morreu naquela maldita cruz por causa do meu pecado e Cristo ressuscitou para ser aquele que me justifica, que me livra do inferno eterno. Amém? Leamos então Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, e assim, a esse respeito, e eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Meus amados irmãos, falar, ler, tocar nesse assunto e o coração não ter tremores por causa da solenidade do evento, por causa da grandiosidade do evento e por causa da consequência do evento para a nossa vida. Essas mulheres, elas saíram
para uma visita ao túmulo com uma expectativa incrédula. Havia um certo esquecimento, aspas, coletivo, envolvendo os membros da Igreja do Senhor em relação à promessa do Senhor. O versículo 7 do capítulo supra diz, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Se não fosse essa perspectiva de incredulidade, estas mulheres não estariam indo ao lugar onde fora depositado o corpo do Senhor, porque o Senhor havia dito que ressuscitaria. Mas elas, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito de madrugada, foram ao túmulo. Há também, e devemos notar, o desejo sincero e a entrega com fidelidade a servir. Mesmo não estando olhando para o canto certo, a ressurreição, essas mulheres acordaram de madrugada, essas mulheres se deslocaram dos seus recintos, de suas casas, levando especiarias que haviam preparado para o Senhor. E foram outras mulheres com elas. Porém, elas tiveram uma surpresa. Elas tiveram um choque de realidade do qual elas estavam esquecidas, a ressurreição. Tudo o que o Senhor fizera, tudo o que o Senhor tinha dito, parece que a morte tinha feito com que elas ficassem cegas. Porém, ao chegar àquele lugar onde fora depositado o corpo do Senhor, acharam a pedra revolvida. A pedra não estava mais lá. Adentraram ao lugar e não encontraram, não acharam o corpo do Senhor. Esse momento era um momento para, aleluia, glória a Deus, da sepultura saiu. Mas não. Houve ali um momento de estarem completamente atônitas, porque buscavam aquele que vive no lugar dos mortos. Buscavam o Senhor que vive na sepultura. Da sepultura saiu, ressurgiu, glória a Deus. No versículo 4 diz, e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Dois homens com vestes bem diferentes.
E estes homens vão questionar qual era o estado das mulheres nesse momento, aterrorizadas. Ao ver os homens rostos ao chão. Por que buscais o vivente entre os mortos? Sem arrudeio, direto ao ponto. Vocês não deveriam estar aqui buscando aquele que vive como se tivera morto. Amados irmãos, muitas vezes nós crentes queremos viver como se Jesus estivesse morto. Isso é uma tremenda irresponsabilidade para conosco e para com o Evangelho. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Muitas vezes, ainda fazemos como estas mulheres, buscando o Senhor entre os mortos. Quando eu digo buscando, eu não estou me remetendo a falas, mas sim a atitudes, a atos, a situações que nascem no coração, espalham-se pela vida. Jesus ressuscitou. Nós não estamos aqui contando, irmãos, uma lenda. Nós não estamos aqui contando uma história conforme o cristianismo. Você vai encontrar pessoas dizendo, olha, conforme o cristianismo, Jesus ressuscitou. A verdade é que Jesus ressuscitou, queiram os chamados cristãos ou não, queiram os demais religiosos, seja de que vertente for, Jesus ressuscitou. Não importam o que pense e que digam os religiosos de qualquer parte do mundo. Não importa o que diga os livros religiosos. Nós temos vários credos por aí. Existe espiritismo, budismo, islamismo, judaísmo. Existe tantos que eu não vou ficar aqui fazendo uma lista. Vocês sabem que existem. E cada um desses diz algo a respeito desse fato. Jesus ressuscitou. Isso é a verdade. Ponto. Se você acredita que Jesus ressuscitou, ótimo para você. Se você não acredita, péssimo para você. Jesus continua ressurrecto. Jesus continua vivo. Jesus continua Deus. Crendo eu e você ou não, Ele continua Deus. Amém? Crendo eu e você, ou não crendo eu e você, Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Ponto. Mas eu não acredito nisso. Bom, isso é um problema seu. Não é da Bíblia, não é meu. Se eu digo, olha, irmãos, eu acredito, a Bíblia é um livro maravilhoso, mudou a minha vida, mas eu não acredito que Cristo ressuscitou. Esse é um grande problema meu. Não é um problema seu, é meu. Quem está indo para o inferno por não crer na ressurreição do Senhor sou eu. Isso é um problema. O Senhor morreu na cruz. E o Senhor vive. Esse encontro destas mulheres com a realidade da ressurreição faz com que elas voltem. Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. Lembrem que alguns momentos atrás havia ocorrido um esquecimento por parte da igreja de Cristo a respeito das promessas de Cristo. Cristo, irmãos,
Cristo havia dito. E aí no versículo 8 diz: e lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe parecia como desvario, e não as creram. Lembra que há pouco atrás eu havia dito que havia uma crise de incredulidade em relação às palavras do Senhor. Agora, essas mulheres que haviam estado ali, no túmulo vazio, diziam estas coisas aos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os primeiros membros da igreja que Cristo estabeleceu. E eles, ouvindo tal verdade, não as creram. Porém, na atitude, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Agora, Pedro corre, vai lá, olha, e há um estalo de profundo, digamos assim, completamente envolvido, maravilhado consigo mesmo. Ele ressurgiu. Amados irmãos, se nós entendermos que Jesus ressuscitou, se nós entendermos que Jesus está vivo, nós teremos uma vida maravilhados com esta verdade. A realidade da ressurreição tocou profundamente a Pedro, que agora estava envolvido. Podemos dizer que Pedro, nesse momento, estava avivado, completamente vivo na fé no Senhor, completamente maravilhado. Versículo 13: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? A desesperança tinha tocado esses irmãos. A falta de confiança na palavra de Cristo tinha tocado profundamente estes irmãos, e eles estavam tristes. E eles estavam tristes, como se Cristo não houvera ressuscitado. Bom, irmãos, e de fato, se Jesus não houvera ressuscitado, nós seríamos eternamente tristes, condenados ao inferno. Se Cristo de fato não ressuscitou, nós não teríamos esperança. A nossa esperança tem como base o fato histórico da ressurreição do Senhor. Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só o peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais? O que foi que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Vejam, esses irmãos estavam tão mergulhados na sua crise de incredulidade, que mesmo tendo ouvido o relato, o testemunho das mulheres, não o creram. E aí, irmãos, nós vamos ver um segundo grupo de discípulos que não creram. A palavra de Deus diz: os apóstolos não creram. Agora, esses dois no caminho de Emaús escutam um relato daquelas irmãs e não creram. Mas eis a palavra do Senhor para perfurar aqueles corações. Versículo 25. E ele lhes disse: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Irmãos, a beleza de Cristo ultrapassa qualquer perspectiva de um retrato poético. Jamais alguém seria capaz de retratar a beleza da personalidade e fidelidade de Cristo, pois ele, sendo o próprio Cristo que ressuscitara, ele apoia-se nos profetas. Vejam o que é valorizar as Escrituras, vejam o que é respeitar as Escrituras. Aprendamos com o Senhor o tamanho das Escrituras. Ele diz: tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Às vezes nós temos dureza em nosso coração para aceitar aquilo que a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia aponta para os nossos defeitos. A Bíblia mexe em nossas feridas. A Bíblia chama-me à correção. A Bíblia chama você à correção. A Bíblia nos diz onde estamos errados, quando erramos. E ela diz: vem, corrija-se. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Lá nos profetas, lá em Moisés, lá nos Salmos, tudo estava registrado. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amados irmãos, ó que belo exercício! Vamos estudar a Bíblia? Poxa vida, vamos estudar a Bíblia. Eu vou começar por Moisés, pelos profetas, em todas as Escrituras, procurar o que a Bíblia diz de Jesus.
Aqui nós temos um currículo maravilhoso para qualquer um se tornar mestre em Bíblia. Olhar em todas as Escrituras o que as Escrituras dizem sobre Jesus. Está lá todo o Velho Testamento apontando para Cristo. Eu preguei outro dia na igreja em Campina Grande e eu falei que todos os salvos do Velho Testamento foram salvos por Cristo. E uma irmã, com muita gentileza, posteriormente, perguntou ao pastor Miguel: pastor, como é que aquelas pessoas puderam ser salvas por Cristo se Cristo ainda não existia? Aí o pastor Miguel foi e disse: todas as coisas foram feitas por Ele. E mostrou a introdução do capítulo 1 do Evangelho de João. Aí ela falou: entendi. Irmãos, muitas vezes eu não consigo ver, você não consegue ver, nós não conseguimos ver, mas está lá todo a respeito de Cristo. Tem muita gente, hoje nós vivemos uma crise de idiotice, de gente pseudamente querendo ser judeu, outros querendo guardar a lei, que não guarda coisa nenhuma. Não tem nenhum indivíduo, nem judeu guarda a lei, nenhuma dessas seitas que dizem que guarda a lei, não guarda coisa nenhuma. Guarda coisa nenhuma, não sabe nem o que é a lei. Tem aí umas figuras, aqui na Paraíba tem vários grupos de figuras que dizem que são judeus. Não são, sabe de nada das Escrituras Sagradas. Porque se você lê a Bíblia como um lídimo judeu, um verdadeiro israelita, você vai encontrar Jesus Cristo. Você leu o Velho Testamento? Eu vou ler o Velho Testamento como um verdadeiro israelita. Jesus, 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 Jesus. Está lá desde o primeiro livro da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia, em todas as páginas da Bíblia, a Bíblia aponta para Jesus, 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 Jesus. Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava escrito em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para o mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Lá no início da mensagem eu disse que o nosso coração, ao falar desse assunto, deve tremer. É exatamente esse versículo, essa verdade. Nosso coração, irmãos, deve arder pela verdade da ressurreição. Nosso coração deve arder porque Cristo ressuscitou. Esses homens tiveram o privilégio de ouvir da boca de Cristo um profundo ensino sobre Cristo nas Escrituras. Que currículo, que maravilha. Você não vai estar andando pelo caminho e Jesus vai chegar ao seu lado para lhe abrir os olhos em relação a isso, mas você tem as Escrituras. Você pode começar por Moisés,
lá no primeiro livro da Bíblia e seguir por todos os profetas, pelos salmos, e encontrando Jesus. Ele nos ensina, irmãos, a crermos nas Escrituras. Ele nos ensina a crermos nas Escrituras porque são as Escrituras que testificam de Cristo. Cristo poderia, nesse momento, com estes discípulos, simplesmente fazer um milagre, característicos dos milagres de Cristo, mas ele não o fez. Ele nem disse, olha, sou eu. Ele nem isso fez. Ele abriu-lhes as Escrituras. Abriu-lhes as Escrituras. Amados irmãos, nós devemos orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus nos conduza no nosso caminhar pelas Escrituras, para que nós possamos entender as Escrituras, para que Deus nos abra as Escrituras. E hoje nós estamos falando de um assunto nas Escrituras de grande importância, a ressurreição do Senhor. Mais uma vez, nós vamos ver a atitude. Vimos agora há pouco a atitude de Pedro que correu. E agora nós vamos ver uma atitude. Esses homens andaram, era noite, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Eles não esperaram, vamos esperar para comunicar que Jesus ressuscitou. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Eles tinham uma mensagem. Eles deveriam entregar algo. Eles não esperaram. No nosso período de acampamento, o irmão Hélio falou de um assunto muito importante, que é a velocidade e a brevidade das necessidades. O perdido pode morrer hoje à noite. Você que é o mensageiro pode morrer hoje à noite. Eu que sou o mensageiro posso morrer hoje à noite. Nós podemos não estarmos aqui no próximo domingo. As pessoas precisam ouvir com urgência. Então, esses homens, provavelmente eles chegaram em Emaús cansados. Eles não queriam que Jesus passasse. Já era fim de dia, já era início de noite, já era hora de descansar. Mas quando eles entenderam que o Senhor havia ressuscitado, voltemos para Jerusalém. Voltemos para Jerusalém. Nós temos uma mensagem urgente. Encontraram os 11 e os demais, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Veja que o cenário já era outro. O Senhor ressuscitou. Tinha agora o testemunho das mulheres, havia agora o testemunho de Simão, e agora havia o testemunho dos dois que caminhavam para Emaús. Que alegria, irmãos! Que alegria! Que alegria as testemunhas aparecendo em relação à ressurreição. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Vamos imaginar aqui um povo. Nós falamos rapidamente sobre povo. Um povo que perdera a sua identidade. Seguiram a Jesus, viram a morte do Senhor e mergulharam em uma profunda desesperança, deixando
o atributo principal da fala de Jesus, que morreria, mas que ressuscitaria de lado. E esse povo ficou sem esperança. E esse povo ficou lerdo de coração para crer na ressurreição. Mas aí a esperança vai voltando. O evento, sepulcro vazio com as mulheres. O evento, anjos falam que não deveria procurar aquele que vive no lugar dos mortos. Pedro corre e encontra o túmulo vazio. Estes caminham para Emaús e voltam dizendo: nós o reconhecemos quando partiu o pão. Mas já havia um outro luzeiro no cenário. Já havia uma outra lâmpada ligada. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. O Senhor apareceu a Simão. E a esperança vai voltando. E a firmeza vai voltando. E a segurança, na verdade, vai crescendo. Aqueles homens dizem que o conheceram no partir do pão. E falando eles destas coisas, que momento ímpar para a igreja do Senhor, bíblica, portanto batista, que não iniciou-se em Atos capítulo 2, que não iniciou-se depois da cruz, que iniciou-se antes da cruz. Eles estão falando, irmãos, da ressurreição. Eles estão falando da ressurreição. E falando eles destas coisas, o mesmo Senhor se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Imagina o impacto. Paz seja convosco. O que você faria se você estivesse lá? Você tem 2.000 anos de Bíblia na sua mão, não é? Você sabe que foi muito fácil para mim e para você. Mas veja o que aconteceu com eles. Eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles já tinham, apesar da lerdeza de coração, já diziam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Versículo 38. E ele lhes disse: porque está esperto. Aliás, versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Só podia ser uma igreja batista, irmão. Povo incrédulo. Povo de coração duro. Estamos vendo um espírito. E olha que batista não acredita nesse negócio. Estamos vendo uma alma. É isso aqui, usando a linguagem bem anordestinada. Estamos vendo uma assombração. Oh, povo de coraçãozinho duro. E olha que eles já estavam com as mulheres no túmulo vazio, o testemunho dos anjos, os dois no caminho de Emaús, aliás, Pedro no túmulo vazio, os dois no caminho de Emaús e a aparição do Senhor a Pedro. Mas mesmo assim, quando ele comparece ali no meio da sua igreja e diz: paz seja convosco, eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Parece nós, né? Nas nossas incredulidades. Parece nós nas nossas incredulidades. Amados irmãos, e o Senhor questiona. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Por que estáis perturbados? Porque tantas vezes, irmãos, nós ficamos perturbados.
Porque tantas vezes nós ficamos assustados? Porque tantas vezes nós não confiamos no nosso Senhor? Porque estáis perturbados e porque sobe tais pensamentos em vossos corações. Amados, estou fazendo uma aplicação à nossa vivência diária com Cristo. Quantas vezes nós não pensamos que Ele não vai suprir as nossas necessidades? Quantas vezes nós achamos que vai faltar comida? Quantas vezes nós achamos que vai faltar vestimentas? Quantas vezes nós achamos que o Senhor não vai suprir, irmãos? Quantas vezes esses pensamentos perversos não sobem ao nosso coração? E mais ainda, quantas vezes nós deixamos de pregar para alguém porque nós deixamos subir ao nosso coração um pensamento perverso de que aquela pessoa não vai crer? E absurdamente, ainda às vezes, nós acreditamos que aquela pessoa foi, perdão pela expressão, ela foi destinada a não crer mesmo. Irmãos, todos os homens devem ouvir o Evangelho e Deus pode salvar qualquer um deles, amém? Não bota pedra no caminho, não, tira a pedra do caminho, amém? Tira a pedra do caminho. Deus me salvou, um miserável pecador? Deus me salvou, um miserável pecador pode salvar qualquer outro homem, amém? Não deixemos pensamentos perversos subirem ao nosso coração para tirar a nossa comunhão, a nossa confiança no nosso Senhor. Porque estáis perturbados, não era para estarem perturbados, era para estarem regozijados, não era para estarem espantados, era para estarem felizes, não era para pensarem que era um espírito, era para glorificar. Amém, Senhor, glória a Deus, o Senhor ressurgiu. Que privilégio. Que privilégio, irmãos. Só olhando um pouco, deixa eu olhar a hora, mas dá tempo. Que privilégio esses homens tiveram, e olha o que eles dizem na pena de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que maravilha, Jesus foi manifestado àqueles homens, a vida foi manifestada àqueles homens e àquelas mulheres para proveito nosso, amém? Foi manifestada, irmãos. Essa linguagem de João, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela me envergonha a pregar porque eu não tenho a habilidade e o conhecimento razoavelmente para tais palavras. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada e nós dissemos, é um Espírito. Jesus aparece entre eles ressurreto. E eles dizem, é o Espírito. Amados irmãos, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho, amém? Olha essa prova da ressurreição de Jesus, irmãos. Olha essa prova da ressurreição de Jesus, porque... E vede as minhas mãos, olha aqui as minhas mãos, olha os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitou em carne e osso, amém?
Jesus ressuscitou em carne e osso. Essa é a nossa fé. Jesus ressuscitou em carne e osso para a minha justificação. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha a vergonha alheia no versículo 41. E não o crendo eles ainda. E não o crendo eles ainda. Quantas vezes nós vemos o Senhor trabalhando na nossa vida e nós dizemos, não, é o Senhor. E não o crendo eles ainda por causa da alegria. Não estavam crendo por causa da alegria. A alegria era tão grande que não. E estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa para comer. Fantasma não come, amém? Espírito não come. Tem aqui alguma coisa para comer? Jesus ressuscitou em carne e osso. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amém? O Senhor tomou e o Senhor comeu. O Senhor ressuscitou. É disso que nós estamos falando, de Cristo Jesus que ressuscitou. Versículo 44. E Jesus, de novo, vai falar da palavra de Deus. Amém? Vocês percebem que Jesus, de todas as coisas, parece que Jesus... o que ele gosta mais é de falar da palavra de Deus. Vocês percebem essa identidade do dono do povo? Nós somos um povo, nós temos uma identidade. E o nosso dono, o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele gosta da palavra de Deus. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha só, era necessário que tudo o que de mim está escrito se cumprisse onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estava escrito, deveria se cumprir. Se está escrito a respeito de Cristo, deve se cumprir. Tudo o que está escrito nas Escrituras irá se cumprir, crendo o homem ou não crendo o homem. O Senhor gosta das Escrituras. O Senhor Deus gosta das Escrituras. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Vocês sabem disso. Nós somos uma igreja da Bíblia. Nós não temos livro de apoio para isso, para aquilo outro. Aqui na igreja nós estudamos na quarta-feira a Bíblia, no domingo a Bíblia, na escola dominical a Bíblia, com as crianças a Bíblia, com os jovens a Bíblia, nós estudamos a Bíblia. Sem a Bíblia nós não existimos. Nós somos uma igreja da Bíblia. Nós somos uma igreja da Bíblia, nós amamos a Bíblia. Se nós não amamos a Bíblia, nós estamos no lugar errado. Se você não ama a sua Bíblia, quando eu digo amar a sua Bíblia, você construir um lugar bem bonito e botar ela lá em exibição. Não. Você ama a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, vive a sua Bíblia, prega a sua Bíblia, seja completamente imerso dentro da sua Bíblia, transpire a sua Bíblia. Jesus mostra-se fisicamente ressurrecto. Porém, ele vai de novo às Escrituras. São essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a palavra mais linda do mundo, as Escrituras. Amém? As Escrituras. Sabe qual é a nossa oração? Senhor, me ajuda, abre o meu entendimento para que eu compreenda as Escrituras. Para que eu compreenda as Escrituras. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus me dê entendimento das Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê entendimento das Escrituras.
Sabe quanto Jesus tem de me dar de entendimento para entender sobre os estatutos da denominação batista? Nenhum, porque nós não fazemos parte de denominação batista alguma, nós somos uma igreja bíblica, portanto, de doutrina batista do Novo Testamento, e o nosso negócio é com as... Não saiu aqui no microfone, não. É com as... Acho que não jantaram hoje, não, mas é com as Escrituras, viu? É com as Escrituras. Com as Escrituras. Nós precisamos das Escrituras. E as pessoas que estão aí na incredulidade precisam das Escrituras. As Escrituras. E dizes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Convinha que Jesus padecesse e que Jesus ressuscitasse. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Estava escrito que Jesus morreria. Estava escrito que Jesus ressuscitaria. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E então, você abre a sua Bíblia, passa aí algumas páginas, chegue até em Romanos, capítulo 4, versículo 25, e entenda porque Jesus padeceu e porque Jesus ressuscitou. E saia daqui hoje à noite regozijado, porque Jesus ressuscitou. Saia daqui cheio de entusiasmo, porque Jesus ressuscitou. Saia daqui convicto de que Jesus ressuscitou. E saia daqui sabendo que Jesus ressuscitou para salvar todo e qualquer indivíduo que creia nele como o único e todo suficiente Salvador. E se você não é um crente em Jesus Cristo, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, pelo amor de Deus, não morra sem Jesus Cristo. Mesmo que seja no último instante da sua vida, creia em Jesus como seu Salvador pessoal, porque o inferno é de fogo e o lago de fogo é com fogo e enxofre. Para finalizar, Romanos capítulo 4, versículo 25, um dos textos prediletos do pastor de vocês. Há um dos textos que me lança contra a parede e me faz feliz, porque Jesus ressuscitou. O qual por nossos pecados foi entregue. Entenda, o qual por nossos pecados foi feito o quê? Maldito, porque é maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O qual por nossos pecados foi obediente até a morte e morte de cruz. O qual por nossos pecados, como uma ovelha muda, foi entregue. Amados irmãos, e ressuscitou para a nossa justificação. Todos nós que cremos em Jesus, todos nós que cremos em Jesus, estamos justificados perante Deus. Amém? O diabo chega lá e diz, Neto pecou, o sangue de Jesus cobriu. Anísio pecou, o sangue de Jesus cobriu. Nós estamos justificados pelo Senhor. Amém? Nós estamos justificados. Nós estamos justificados porque o Senhor ressuscitou. Nós não estamos justificados porque somos membros dessa igreja. Para ser membro dessa igreja, primeiro precisa ser justificado. Senão não desce no batismo. Nós somos justificados porque o Senhor ressuscitou. Amém? Que Deus nos encha de coragem a testemunhar que o Senhor ressuscitou. Se você não é crente ainda, receba Jesus hoje à noite. Porque você não sabe se amanhã eu estou aqui para pregar para você ou se você está aqui para me ouvir. Amém?